Olá! Escolhi para hoje um problema do ITA de geometria analítica para fazermos, mas antes disso vou dar uma revisada rápida aí na parte de geometria plana. Então, a geometria plana ela é importantíssima para as outras geometrias, inclusive. Se você conseguir resolver um problema de geometria analítica por geometria plana, ele fica muito mais rápido, muito mais fácil. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Esboçando um gráfico primeiro. Aí você percebe a situação. Então veja, te dão 3 pontos ali para achar a área de um triângulo no plano cartesiano. Então nós sabemos que a área de um triângulo no plano cartesiano é metade do módulo do determinante xa, ya1, xb, yb1, xc, yc1. Aí o determinante faz por QO, por Sarri. Reveja a parte de determinantes. Se você, ao invés de sair fazendo o determinante, colocar os pontos no gráfico e ligar para fazer o triângulo, pode ser que aconteça de resultar um triângulo assim. Ou seja, um dos lados é paralelo a um dos eixos. E aí fica muito mais fácil de resolver o problema. Você não precisa colocar no determinante 3×3 para achar pela geometria analítica. Acha a área pela geometria plana. Então você tem as coordenadas dos pontos. Se você tem as coordenadas dos pontos, tem a altura do triângulo, tem a base do triângulo. Né? Aí é só fazer a área base vezes a altura dividido por 2. Então reveja as fórmulas de área de triângulo. Tem essas duas que eu acabei de falar, da geometria analítica, base vezes a altura dividido por 2 também. E ainda, lado 1, lado 2, seno do ângulo compreendido, dividido por 2. Heron, raiz de P menos A, P menos B, P menos C, onde P é o semiperímetro, A mais B mais C por 2. Fórmula de Heron é muito importante se você tiver os 3 lados da figura. Ainda tem a área, o semiperímetro, vezes o raio da circunferência inscrita, também é uma fórmula bastante importante. Então, além de áreas e triângulos, a geometria plana ela começa com aquelas congruências, né, de ângulos em duas paralelas e uma transversal. Reveja isso, então todos os tipos de ângulos, quais são suplementares, quais são congruentes, então opostos pelo vértice, alternos internos, alternos externos, colaterais, reveja tudo isso. Isso é aplicado o tempo todo. Então essa base, é muito difícil que essa base seja cobrada direto numa questão. Então te dão 2 paralelas e uma transversal para você achar um ângulo. Não. Esses conceitos eles vão ser usados em questões mais complexas. Então eles serão base para essas questões. Depois de paralelas e transversal, você já entra no estudo de triângulo, com os teoremas. Então, o teorema da soma dos ângulos internos, do ângulo externo, reveja tudo isso. De triângulos, então, a área, as fórmulas que eu falei são muito importantes. As sevianas, então, você tem a mediana, mediatriz, bissetriz, altura, reveja esses conceitos. E no triângulo equilátero, elas são muito importantes ali, porque todos os pontos estão uns em cima dos outros ali. Então, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro são todos o mesmo para o triângulo equilátero. E daí você tira uma série de conclusões do triângulo equilátero. Então, já que eu tenho altura, mediana, mediatriz e bissetriz, umas em cima das outras, eu vou ter que esse ponto ele é circuncentro e incentro. A mediana, ela também é altura, e ela vai quebrar a própria mediana, esse ponto, no caso o baricentro, ele quebra a mediana na proporção 2:1. Então esse é o raio da circunscrita, esse é o raio da inscrita, o raio da circunscrita é o dobro do raio da inscrita. Aqui também é a altura. Então, uma série de fórmulas você tem também para os triângulos, né? Então, para o triângulo equilátero, a altura L raiz de 3 por 2, a área L quadrado raiz de 3 por 4, isso tudo tem que ser decorado. O ideal é lembrar de tanto fazer exercício, você acaba lembrando. Então não se esqueça desses temas, são muito importantes,
Depois entra nos quadriláteros. Então, área de figuras, áreas de quadriláteros, e só os quadriláteros convexos. Os quadriláteros côncavos não são vistos. Mas os quadriláteros convexos, então, cuidado com aquelas questões verdadeiro ou falso envolvendo lógica. Então, todo A é B, todo C é D, esse tipo de coisa. É claro que se um conjunto estiver assim, o A está contido em B, por exemplo, então todo elemento de A é elemento de B, mas nem todo elemento de B é elemento de A. Essa é uma lógica básica que é usada também para esses conjuntos de quadriláteros. Então lembre-se, para resolver essas questões verdadeiro e falso, lembre-se deste diagrama que eu vou colocar aqui. Então você tem o conjunto de todos os quadriláteros. Aí vai ficando cada vez mais específico até chegar no quadrilátero mais específico de todos, que é o quadrado. Então, genericamente, qualquer quadrilátero convexo. Depois, os trapézios. Então, os trapézios têm dois lados paralelos. Um par só de lados paralelos. O que tem dois pares de lados paralelos tem um, né? Então, todo paralelogramo é um trapézio, porque o paralelogramo ele tem lados paralelos 2 a 2. Na lógica, gente, é como eu falar o seguinte: eu tenho uma perna, porque eu tenho duas. Se eu tenho duas, então eu tenho uma. Basicamente é isso. Ainda, eu não posso falar que eu tenho só uma perna, porque eu tenho as duas, mas eu posso falar que eu tenho uma, porque eu tenho as duas. Então, esse é o mesmo caso aqui, né? Então, veja que tudo que tem lados paralelos 2 a 2, pelo menos um par de lados é paralelo. Então, todo paralelogramo é trapézio. É estranho, mas a lógica ela é extremamente formal. Reveja, inclusive, as tabelas verdade, são muito importantes. Tabela do E, do ou, C então, C e somente C. Reveja essas tabelas verdade, porque numa prova de matemática você usa essa lógica formal. Você não usa a nossa linguagem cotidiana, né? Quando a gente fala vou ao teatro ou ao cinema, você não vai aos dois. Mas para a lógica vai. Para não ir aos dois, você tem que usar o ou na lógica. Então, ou vou ao teatro ou vou ao cinema. Exclui a intersecção. Então, no caso da nossa linguagem cotidiana, não. Se eu falo vou ao teatro ou ao cinema, não vou aos dois. Então, tome muito cuidado com isso. E aí, os paralelogramos, depois você tem os retângulos. Então, os paralelogramos, veja todas as propriedades, né? Os ângulos opostos, eles são iguais, os ângulos adjacentes são suplementares, somam 180 graus. Você tem também que no paralelogramo, lados paralelos 2 a 2. Então reveja todas as propriedades do paralelogramo. E ainda, todo retângulo é paralelogramo, mas é um pouco mais específico. Além de ser paralelogramo, ele tem as diagonais iguais e tem os 4 ângulos iguais. 90 graus cada um para somar 360 de um quadrilátero. E aí você tem que todo retângulo, então, é paralelogramo, é trapézio. Depois os losangos. Os losangos, eles têm os 4 lados iguais. Essa é a característica. E as diagonais se cruzam num ângulo de 90. Não são iguais como são as diagonais do retângulo, mas se cruzam num ângulo de 90. Então, eu não posso dizer todo losango é retângulo, mas posso dizer todo quadrado é losango. O quadrado, que é o quadrilátero mais específico de todos, ele é tanto retângulo quanto losango. Então, com esse diagrama em mente, você consegue resolver facilmente aquelas questões do tipo e, ou, né, que envolve inclusão de conjuntos, né? Tenha esse diagrama em mente. E falando em quadriláteros, reveja todas as áreas de quadriláteros. Muito importante esse assunto. Também não vai ser uma questão sozinha, assim, única. Calcule a área do quadrado. Ninguém vai fazer isso numa Unicamp, num ITA, num IME, não, de jeito nenhum. Numa FUVEST, né? Isso é uma pequena parte
de um problema muito maior. Então, dá-se ali uma figura e você precisa calcular uma área para chegar num outro resultado e a partir daí resolver o problema. Ninguém vai chegar e te dar um quadrilátero para calcular uma área. Então, reveja essas fórmulas que são muito importantes para essas aplicações em problemas mais complexos. Inclusive na geometria analítica. Tem muito cálculo de área de figura em que você vai achar os pontos primeiro, pelo cruzamento de retas, pelo cruzamento de curvas. Toda reta é uma curva. Né? Parece estranho, mas veja que tudo que você risca no plano cartesiano é chamado curva. Né? Então você pode ver as características de uma reta e aí ela terá as características de uma curva. Então na nossa linguagem cotidiana é estranho dizer isso. Mas assim também é estranho dizer que todo paralelogramo é trapézio. Né? Mas pela definição, justamente pela definição dessas figuras, é que um conjunto está incluído no outro. Ainda, você tem então áreas de figuras planas, aí no caso triângulo falei todas as fórmulas, os quadriláteros, muito importante. Ainda, potência de ponto. Potência de ponto é um assunto fundamental da geometria plana. Potência de ponto, você tem um ponto externo, exterior, assim, é uma circunferência, vai fazer isso. Aí você tem ABCD. PAPB igual a PCPD. Cuidado, este maior vezes essa distância menor é igual a esta maior vezes essa menor. Então, ponto excêntrico exterior, ponto excêntrico interior, né, fora do centro, assim, qualquer lugar aqui dentro da circunferência, assim. Reveja a potência de ponto também, que é bastante importante. Não se esqueça que a trigonometria você vai usar em tudo isso. Né? Seno, cosseno e tangente, assuntos básicos, que você vai usar tanto na geometria analítica, espacial, plana. Na plana você tem a lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos usar hoje a lei dos cossenos para resolver esse problema do ita. Então são coisa de potência de ponto, teorema do ângulo central, os teoremas de triângulo, né? Já falei. Polígonos, área de polígonos. Então, como calcular a área de um hexágono regular? Como calcular a área de, sei lá, um pentágono, octógono? Reveja tudo isso. Tudo isso. Né? Soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Então, são assuntos bastante importantes da geometria plana que você usa constantemente na geometria espacial e na analítica. Então, gente, se der para resolver o problema da analítica pela plana, não tenha dúvida. Então, como que eu sei isso? Já falei, esboçando gráfico. Esboço de gráfico na geometria analítica é fundamental. Você consegue ter uma visualização muito maior ali do que está acontecendo, muito melhor, não fica tão abstrato. Né? Então, resolvendo esse problema da analítica do ita. Os pontos P e Q pertencem tanto a essa circunferência quanto a essa reta. Circunferência na geometria analítica nada mais é do que uma generalização da distância de ponto a ponto. Então, a distância de ponto a ponto é um Pitágoras, né? E aí você vai generalizar isso para um ponto em volta do outro, formando uma circunferência. Então, a equação da circunferência nada mais é do que a generalização da distância de ponto a ponto. Lembre de todas as propriedades da função de primeiro grau e seu gráfico. Então, apareceu uma função de primeiro grau ou um gráfico de uma reta, imediatamente você tem que ligar uma coisa com a outra. O gráfico com a função com o gráfico. Não? Vamos fazer isso, então. Aqui eu tenho uma circunferência de centro 0, 0, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, aí é um 0, 0 de centro, porque não tem x menos alguma coisa, x mais alguma coisa, e nem y menos, y mais, não. É só o x e o y ao quadrado. Então,
0, 0 é o centro. E o raio é a raiz desse valor. Raiz de 4, 2. O raio vale 2. Então eu já tenho uma circunferência de centro 0, 0, raio 2. Então mais 2, menos 2, mais 2 para a direita, menos 2 para a esquerda. Esta é a circunferência dada no problema do item. E agora a reta. Vamos dar uma melhorada nessa reta? Faz o produto notável. Você tem y igual a menos 2x mais 2, fazendo a distributiva. Então, essa reta é crescente ou decrescente? O coeficiente angular dela é negativo, é decrescente. Onde ela passa pelo eixo y? No coeficiente linear, 2. Onde ela passa no eixo x? Então, já achei um ponto. Esse ponto aqui, né, a reta passa por aí, a circunferência também. Então, esse é o ponto P. Já tem um ponto aí que é pedido no problema, que é usado para resolver o problema. E ainda nessa reta, o coeficiente angular vai me dar uma reta decrescente, ela vai fazer isso aqui, passando pelo ponto 2. E onde ela cruza, em que ponto ela vai cruzar o eixo x? Em menos b sobre a, quando y for igual a 0. Então, menos b sobre a será menos 2 dividido por menos 2, 1. Então, ela passa aqui, 1. Quando eu prolongo esse segmento, neste ponto aqui é o ponto Q do problema. Está aí um esboço rápido. Então, já vendo as propriedades tanto da circunferência quanto da reta, e o que o problema pede é justamente o cosseno do ângulo POQ. Então, POQ, o O vai ser justamente a origem do plano cartesiano. Então, POQ. Este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Certo? Se estiver muito pequeno, dê um zoom aí. Eu tenho evitado muita luz, porque senão estoura a luz, fica complicado para ver a lousa. Fica um pouco mais escuro o vídeo, mas não tem aquele problema de estourar a luz. Então, e agora? Bom, a distância OP vale 2. Qual é a estratégia, gente? Isso é muito importante, eu falo disso em todos os vídeos. Né? Não saio que nem um louco fazendo conta. Pensa um pouco, fez o esboço, chegou aqui. E agora? Esse ângulo é o ângulo alfa. Né? Não tenho mais nada, só tenho esse 2. Eu quero este alfa aqui, é justamente a pergunta do problema. Né? Aqui vale 1, que é o ponto onde a reta cruza com o eixo x. E não tenho mais nada. Qual a estratégia? Eu quero o quê? O cosseno de alfa. Cosseno de POQ, cosseno de alfa. Onde tem cosseno de alguma coisa, hein? Lei dos cossenos. Posso aplicar nesse triângulo, o triângulo POQ. Posso aplicar aí a lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos será A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de alfa, que é o ângulo entre B e C. Na física usa-se o mais aqui para a regra do paralelogramo, para a soma de vetores. Usa-se o mais aqui na física justamente porque na regra do paralelogramo você pega o ângulo entre os vetores. Né? Você tem, para a regra do paralelogramo então, você vai ter uma soma de vetores assim. Esse aqui é o vetor soma, né? Então, nós vamos pegar esse aqui para física e esse aqui para matemática, para a lei dos cossenos. Como num paralelogramo os dois são suplementares, somam 180 graus, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Por isso que na física a fórmula aparece mais, aqui na matemática aparece menos. Então, tudo bem, vamos usar a lei dos cossenos. Tá. O que está faltando? Então, lei dos cossenos, eu sei que eu vou precisar dos 3 lados. Eu só tenho um. Dá para calcular os outros 2? Bom, eu tenho as coordenadas dos pontos? Não tenho. Faltou coordenada de quê? Dá uma olhada rápida para ver se dá para você calcular por geometria plana.
né? Geometria plana, então aqui é alfa, aqui é 90 mais um ângulozinho, aí já começa a encher de ângulo ali na figura, não, evite esse caminho, né? Tá muito demorado, tá sujando a figura, quando começa a ter que colocar muito dado aí na figura, esse não é o caminho, né? Então vamos para outro. Como eu acho as coordenadas de quê? Resolvendo o sistema. Resolvendo esse sistema, eu vou ter a reta e a circunferência. Elas têm pontos em comum, então a solução do sistema são justamente esses pontos. A solução do sistema é justamente esses pontos. Vamos resolver o sistema. Já vou substituir esse y lá de cima. Fica x² mais 2 que multiplica 1 menos x, tudo isso ao quadrado. Cuidado aí, porque tudo isso ao quadrado é o y ao quadrado igual a 4. Então, fazendo a distributiva e o produto notável. x² é mais 4 que multiplica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. É igual a 4. Distributiva, x² mais 4 menos 8x mais 4x² igual a 4. Juntando semelhantes, já dá para cortar esse 4. 4 mais 1, 5x². Menos 8x igual a 0. Coloca x em evidência. X que multiplica 5x menos 8 é 0. Equação produto nulo. Ou o primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0. Então, ou x igual a 0, que é o caso do ponto P, nós já sabemos que é o ponto 0,2. Então, ou x igual a 0, ou x, 5x menos 8 é 0, x é 8 quintos. Positivo. X é 8 quintos. Se x for 8 quintos, já dá para vir no y isolado aqui e achar o valor de y para o ponto Q. Então, o valor de y para o ponto Q será, esse aqui é o xq. O yq é menos 2 que multiplica 8 quintos, menos 16 quintos, mais 2. Então, 10, né? Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, menos 6 quintos. Gente, acompanhe sempre esses resultados parciais com a coerência interna do problema, né? O que eu quero dizer com isso? Olha, quando eu faço o esboço, o que eu posso esperar das coordenadas do ponto Q? O x do ponto Q, ele tem que ser positivo entre 0 e 2. Se não desse isso, já estaria errado. Deu 8 quintos. 8 dividido por 5 vai dar 1 e pouco aí, né? 1,6. 1,6. 1,6 está entre 0 e 2? Está, beleza, tem coerência. E o y do ponto Q? Tem coerência? Menos 6 quintos, menos 6 quintos, menos 1,2. Está aqui. Entre 0 e menos 2, menos 1,2. Tem coerência também. E assim você já imediatamente percebe o erro. Se você acha esse xq aqui desse 3, está errado. Você acha esse yq e dá menos 4, está errado. Está errado. Você já tem um intervalo, a hora que você olha para isso aqui, faz o esboço, você já tem um intervalo de resposta, tanto para a abscissa quanto para a ordenada do ponto Q. Então acompanhe sempre com essa coerência interna da questão, né? Já vá tirando conclusões, isso você se acostuma a fazer de forma muito rápida, tem uma hora que fica automático, que nem andar de bicicleta ou tocar um instrumento musical, né? Eu toco sax, toco clarinete, tem hora que eu nem percebo. O dedo se mexe sozinho. É impressionante. Então, você chega nesse ponto, um treino. Muito treino. Tá aí então as coordenadas do ponto Q. São 8 quintos menos 6 quintos. Ponto e vírgula entre elas. Beleza, vou voltar para a lei dos cossenos. Vou apagar esse pedaço aqui.
tem mais conta para fazer para chegar no cosseno. Então, usando a lei dos cossenos, eu vou precisar de lados do triângulo que eu ainda não tenho. Mas posso facilmente achar agora por Pitágoras. Então, vou chamar esse aqui é o OQ, né? Então, OQ quadrado será... Gente, distância de ponto a ponto, é um Pitágoras. Mas, um dos pontos aí é mais fácil, porque é o zero, zero. Então, vai ficar, OQ quadrado é x de Q menos x do O, vai dar 8 quintos ao quadrado, mais o menos 6 quintos ao quadrado. Porque o outro ponto tem o y e o x igual a zero, facilita. Então, o OQ quadrado será 64 por 25 mais 36 por 25, 100 por 25, 4, raiz de 4, 2. Já achei o OQ que vale 2. Pare o vídeo agora e veja se você entendeu isso. Como OQ igual a 2. Faça essas contas, então a potência, a soma de fração, tira a raiz, veja por que deu 2. Voltou? Então, continuando, agora a distância PQ. Porque eu preciso da PQ para colocar aqui na lei dos cossenos. Então a distância PQ também é um Pitágoras. PQ quadrado será... Já vamos isolar, vai. PQ é raiz. X de um menos x do outro. Então, 8 quintos menos 0 vai dar 8 quintos mesmo ao quadrado. Agora, mais y de um menos y do outro. Aí a ordem que você vai pegar, tanto faz, porque vai ser elevado ao quadrado depois. Então, posso pegar 0, aliás, 2 menos 6 quintos, ou menos 6 quintos menos 2, tanto faz, que depois eleva ao quadrado. Então, eu vou pegar 2 menos 6 quintos, 2 mais 6 quintos. Fazer aqui essa conta, 2 mais 6 quintos, vai dar o mínimo é 5, 16 quintos. 16 quintos ao quadrado. E aí eu consigo o PQ. Então o PQ será raiz de, aqui, 8 ao quadrado, 5 ao quadrado, 64 por 25, mais 16 quadrado, 256, por 25 também. Então, o PQ será a raiz, aqui 64 com 256, 320, por 25. Você tem vários caminhos aí, você pode simplificar simplesmente 320 e 25, porque você vai usar ao quadrado, então essa raiz vai sair de qualquer forma, ou pode simplificar a raiz agora também. Então, para simplificar essa raiz, eu vou ter que fatorar o 320, porque ele não tem uma raiz exata. Fatorando 320 por 2, 160, por 2, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. 2, 5, 5, 1. Um pouco espremido aqui. Mas faça então a fatoração 320, ela vai dar 2 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a sexta, vezes 5 a primeira. Quando eu tiro a raiz disso, o 5 fica na raiz, o 2 a sexta sai como 2 ao cubo, 2 ao cubo 8. Então o PQ, que é este A aqui, é o lado voltado para o ângulo alfa, apaguei a figura aqui para continuar a conta, mas o lado voltado para alfa é justamente o PQ. E os outros dois lados valem 2 cada um. Então a raiz de 2 a sexta vezes 5 vai dar... Cuidado que ainda tem esse 25 embaixo, hein? Na raiz. Então raiz de 25, 5. Então em cima vai ficar 2 ao cubo, raiz de 5 por 5. Esse é o PQ. E isso vai ter que ser elevado ao quadrado. Então, para finalizar esse problema do ita, a quadrado, b quadrado, mais c quadrado, etc. ali na lei dos cossenos.
Então, a quadrado é 8 quintos raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 2 quadrado mais 2 quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2, cosseno de alfa. Aqui fica 64, 5 em cima, 25 embaixo, 5 embaixo, 64 quintos. Mais 4 mais 4, 8, aqui um igual. 4 mais 4, 8, 8 de novo, cosseno de alfa. Está chegando. Vou passar esse menos 8 cosseno de alfa para a direita, positivo, e os 64 quintos para a esquerda, positivo, e os 64 quintos para a direita, negativo. Então, 8 cosseno de alfa é igual a 8 menos 64 quintos. Pode colocar um 8 em evidência aqui na direita para cortar com esse 8 da esquerda. Então, 8 cosseno de alfa é igual a 8, que multiplica 1 menos 8 quintos. O 8 corta com 8. E, finalmente, o cosseno de alfa será... Dá para ver aqui? Dá. O cosseno de alfa será 1 menos 8 quintos. 5 menos 8 por 5 menos 3 quintos. E esta é a resposta do problema. Então, é um problema bem interessante do ITA, que teve que usar vários conceitos, inclusive a lei dos cossenos, que é da geometria plana. Veja, volte naquele desenho inicial e veja se você consegue, porque ele é um triângulo que tem dois lados iguais, um triângulo isósceles. Então tem que ter ângulos iguais voltado para esses lados iguais. Dê uma pensada, veja se você consegue resolver por geometria plana. É um ótimo exercício resolver questões por vários métodos, diferentes. É muito interessante fazer isso. Está aí, então, esse problema do ITA e esta rápida revisão que eu fiz da geometria plana. Volto com mais questões de geometria analítica e depois entramos na parte de função. Vamos ver todas as funções, logaritmo exponencial de primeiro grau, segundo grau, funções trigonométricas, inclusive. Função é um assunto importantíssimo para qualquer vestibular ou concurso. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.